Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana, esse é o Passagem para 4. Hoje eu tô aqui com a minha amiga Karen, do meu cohort, minha companheira de pesquisa, que vem passando essa jornada junto comigo. A gente vem se suportando aí, dando aquele suporte necessário em alguns momentos para seguir durante esses 2 anos e meio quase. Nós já estamos em outubro. Nós já estamos em novembro, então só mais um mês para ser 1 ano e meio de doutorado, mas a gente veio aqui hoje para falar para vocês sobre a parte mais difícil e ao mesmo tempo mais importante, né, dessa jornada do doutorado. Mais importante não sei, acho que talvez a defesa vai ser mais importante. É um milestone. É um milestone, né, um marco, né, que é o Compass Exam. Então, primeiro, obrigado, Karen, por estar falando pra galera que assiste a gente no Passagem para 4. E eu vou fazer uma entrevista, mas vai ser um bate-papo, né? Porque, tipo, a gente fala. Uma coisa que a gente faz nesse grupo, nesse cohort, eu não sei se você já sabe o que é um cohort, né? É o grupo de pessoas que entram juntas e que podem terminar o doutorado e se formar juntas, né? Porque o doutorado tem uma flexibilidade maior do que outros cursos, né? Porque depende do seu projeto. No Brasil. Mais ou menos. Todo mundo entra junto e mais ou menos termina junto. Na faculdade sim, no doutorado não sei. No doutorado não, né? Não, né? Mas aqui na faculdade não funciona assim. Não funciona assim, no doutorado sim, Então esse cohort somos 6 mulheres e a Karen é uma das brasileiras do grupo. A Mahala também é brasileira. Ela vai fazer um outro vídeo com a gente sobre um outro assunto, mas vai ter a Mahala também. Mas a Karen e eu passamos no Compass Exams, né? Agora em agosto e setembro, né? Que são 2 fases, vamos falar sobre isso. Então aproveita e explica pra galera como são as fases do nosso Compass Exam. Bom, a gente começou o programa, são 2 anos de aula completamente, e o Compass foi o momento de culminar que você entendeu tudo que você aprendeu até agora. Uma prova. É uma prova de 2 dias. Funciona assim, eles deram as questões pra gente 30 dias antes. Possíveis questões de caírem. A gente recebeu 14 questões pra eles perguntarem no dia 7. E a gente não sabia quais 7 seriam. Então teve que estudar tudo. A gente teve que estudar 2 questões diferentes para cada tópico, né, que a gente ia responder, e uma questão ia cair no dia de fato e a gente não sabia qual era, né? Então a gente estudou um mês igual. Foram 30 dias estudando que nem doida, a gente preparou as questões, preparou resposta para todas as questões. Teve gente que fez de jeitos diferentes, mas já a gente volta nisso. Então estudou, 30 dias depois a prova. Faz a prova, sem consulta. Eles desligam a internet do computador, não tem livro, não tem anotação, não tem nada. É você, a sua mente, a sua memória, que no meu caso a memória tá cada dia pior. E eles esperam que você saiba citação, saiba referência, saiba quem escreveu quem em qual ano. E responda essas perguntas, né? Criticamente. Não só descrevendo tudo, mas criticando quem falou o quê por causa disso e não sei o quê. Relacionando os conceitos, né? Uma prova bem complexa. E aí depois, quem passou nessa primeira parte escrita... Esperou 30 dias pra saber. Espera 30 dias pra saber, né? Ter esse resultado e aí vai pra prova oral, né? Que é uma sabatina, basicamente é uma arguição, né? Arguição, não sei, se você é muito mais novo aí, você não sabe nem o que é arguição, isso é coisa da minha idade, não sei nem se você sabe, cara. A arguição, o professor chegava lá e te perguntava assim, você tinha que responder na lata, se não soubesse, perdia a nota. Então, é basicamente uma arguição. Eu brinco que virou como se fosse quando você entra aqui nas fraternidades, que eles bullying você, e aí depois que... beleza, agora você faz parte. Agora a gente é amigo, agora você faz parte do grupo. Então, depende do tempo, a minha durou um pouco mais do que a da Ju, depende, porque quem faz as perguntas no World Exam são... Cada um dos professores que deu as provas da gente, né? E se você fez matéria diferente, vão ser professores diferentes, tem professor que não quer perguntar nada, tem professor que... Pergunta um monte, tem professor que quer fazer pergunta que eles chamam de tricky question, aquelas perguntas meio pegadinha, tem professor que ajuda na hora de fazer a pergunta já te dando a resposta, depende. É muito do professor, de fato, a parte oral, né?
É bem do professor, e aí você sai, e aí é o pior Eles momento da sua deliberam. vida, porque eles deliberam. Tem gente Eles estão lá deliberando. resolvendo sua sentença, né? Eles estão lá resolvendo, tipo o júri dando a sentença, então. Eles estão lá resolvendo a sua vida e você tá do lado de fora da salinha, né? E aí te chamam e te falam se E te você falam. passou, se você não passou, e por quê. E O tem. que você teria que fazer se você não tivesse passado, né? Dificilmente você vai não passar. Tem 3 opções, assim, que podem acontecer depois da prova. Ou você passa completamente, ou você não passa, o que é muito difícil. E o mais comum é que você passe com ressalvas, assim, que eles te mandem fazer alguma coisa. Então, tem gente que tem que refazer uma aula, tem gente que tem que Fazer um escrever um paper. artigo. Então, tem algum tipo de punição se eles acham que você não tá 100%. E assim, na primeira parte, aí vamos voltar na primeira parte. Então, a gente se preparou durante um mês pra fazer a prova, né? E aí a gente falou se passa ou não passa na segunda parte, mas a gente não falou se passa ou se não passa na primeira parte. Na primeira parte, na parte escrita, você pode passar ou não passar em cada uma das matérias, Você né? pode marginal pass. Pass, passou e respondeu Tudo. 100% ou superou. Marginal pass, passou, sabe o que tá falando, mas podia melhorar. E não passou, tipo, não completou o mínimo necessário, né? Quando você passa com pass ou marginal pass, não importa, você vai pra prova oral. Quando você tem um non-pass, que faltou em alguma matéria, você tem que refazer a prova daquela matéria. Mas você não vai pra prova oral, pras outras matérias. Para as outras matérias. Então, Para aí, dá uma pausa, né? E a gente teve essa situação no nosso cohort e as pessoas que não passaram em todas vão fazer a prova novamente em fevereiro, só da matéria que não passou, e depois vão para a segunda fase, que é a parte oral de todas as matérias, né? Então, assim, todas nós estávamos super tensas, assim, porque apesar da gente ter estudado muito, né? Muito. Todo mundo estudou muito. Você não sabe o que vai cair na hora, você se prepara, mas você não tem muita ideia de qual vai ser o resultado. Então, eu acho que a parte mais difícil dessa prova é a pressão, de fato, não é a prova. Mais que tudo, você tem que saber. Você tem que saber discutir e saber lidar com a pressão, porque, ok, dificilmente você vai ter que passar por uma situação assim da vida real. É muito... É ilusório, né? Porque, assim, quando você vira pesquisador, você não vai trabalhar sem consulta. Muito pelo contrário, se você, tudo que você faz, 90% do tempo é consultar outros materiais, né? Mas ali, a gente até assim, a gente achou unfair, né? Uma prova injusta, porque como assim tudo que eu aprendi em 2 anos, e numa vida profissional também, não só nos 2 anos, Sim. né? Mas uma vida profissional e acadêmica, vai se resumir ao que eu consigo reproduzir, porque na verdade é 2 reproduzir, horas porque a gente já sabia as por questões, né? Então a gente tava só digitando, né? Reproduzindo, e em 2 horas por cada uma das matérias. Então é um pouco injusto. Mas agora, já tendo passado, Muda, assim. e as pessoas falaram pra gente isso, ó, depois que vocês passarem pela prova, vocês vão entender as coisas de uma maneira diferente. E antes mesmo de ter o resultado, a gente conversou sobre isso, né? O fato de você ter que se provar, mais do que pra qualquer um, você provar pra si mesmo que você é capaz de discutir um assunto relevante pra tua área com embasamento, e assim, discutir com você mesmo, porque ali no papel você tá discutindo com você mesmo e com mais ninguém, te dá uma segurança, assim, de pô, eu dou conta desse negócio, eu sei esse negócio, né? Mas e como você se sentiu da parte escrita versus a parte oral? A parte escrita pra mim me deixou tensa com 2 coisas. Eu acho que pra você foi diferente, porque aí a gente conta do seu background também. Porque pra mim, eu sou uma pessoa muito oral, por natureza, sempre fui. Então, escrever foi uma coisa que eu desenvolvi durante a minha carreira inteira em português, dentro de uma lógica de escrever em português que é muito assim, frases longas, complexas, é da língua latina, de origem latina, né?
frases compostas. E quanto mais complexa aquela frase é, mais bem escrito tá teu texto acadêmico, né? Nos Estados Unidos, no inglês é diferente, gente. Desconstrói tudo isso. E seja objetivo, né? Quase sujeito, verbo e predicado. Quase isso, né? Tem um pouquinho além. E você tem que desenvolver ideias complexas, sendo conciso, parte por parte. É um outro exercício mental que a gente já foi aprendendo durante esses 2 anos, mas pra mim foi só durante 2 anos. Eu nunca antes tinha escrito em inglês nesse nível de complexidade. Então escrever pra mim me tomou muito tempo revisando inglês, me tomou muito... Então assim, eu poderia, se eu tivesse mais tempo, talvez eu tivesse evoluído mais nas minhas discussões, porque eu tinha mais o que falar, mas naquela pressão de em 2 horas ter que responder tudo em inglês e ter que revisar esse inglês, porque eu não queria que simplesmente o professor não entendesse o que eu queria dizer por ser em inglês, eu acho que eu escrevi menos do que eu poderia ter escrito. E isso refletiu também no meu resultado, porque em algumas eu tomei marginal pass, em outras eu tomei full pass, né? Mas em algumas matérias eu fui com marginal pass. O que não fez a menor diferença no resultado, mas foi o que de fato aconteceu. Mas pra você, como é que foi? Pra mim é diferente. Eu não gosto de falar. A Ju demorou muito pra me convencer a fazer esse vídeo. Então, assim, foi bem diferente. A parte escrita eu tava muito mais confiante, que eu sabia discutir. Eu cheguei aqui já faz mais tempo, eu tô aqui vai fazer quase 8 anos, então eu vim pra estudar inglês no começo e aprendi na base tudo isso, de escrever sentenças menores, não sei o que, então foi um período de treinamento muito maior. E aí eu fiz meu mestrado aqui, então assim, todo o meu mestrado Os 2 mestrados. Fiz meus Vamos 2 lá, mestrados. gente, ela tem 2 mestrados, tá? Então, vamos dando o currículo, amiga, porque o currículo não é pouco, é bonito. Então eu aprendi tudo isso na prática aqui, então foi muito mais fácil pra mim a parte escrita, não que foi fácil, mas foi mais fácil. Eu tinha noção que eu sabia discutir, eu tinha tempo de pensar e voltar na minha resposta e arrumar uma coisa ou outra. Na parte oral, pra mim, foi tenso, eu tava tremendo por dentro, assim, porque eles te perguntam e você tem que dar uma resposta lá e você não pode ficar enrolando, sabe assim? Vamos colocar a situação, né? Você tá na ponta de uma mesa e em volta dessa mesa tem 7, 8, 9, 10 doutores na sua área te questionando sobre o assunto que eles sabem mais. E eles querem que você passe, mas tem alguns que não, que querem ser difíceis, assim. Então... A academia tem uma coisa do ego, né? Do eu sou expert nesse assunto, eu sei tudo desse assunto, né? Então essa parte foi bem complicada pra mim. Teve perguntas de alguns professores que eu tava um pouco mais confiante, que eu sabia. Teve outros, assim, que eu saberia se eu tivesse tempo de pensar, mas eu não tive, e aí eu tinha que falar na lata e me enrolei, assim. No fim deu tudo certo, mas totalmente diferente a experiência. E vai do seu perfil, e é por isso que você tem que ser um profissional completo. Você tem que saber as 2 coisas e te treinar para as 2 coisas. Tem que se treinar para as 2 coisas, né? E pra mim, assim, eu tenho uma insegurança na hora que eu estou falando inglês, porque eu sei a regra gramatical, eu estudei o suficiente para saber fazer certo, porém, como eu sou uma pessoa muito expressiva na fala, às vezes vai saindo. E, cara, na hora que eu falei, Karen, eu já sei que eu usei o tempo verbal errado. E aí, como eu sei... Porque se eu não tivesse consciente do erro, talvez aquilo não fosse mexer com a minha segurança. Mas como eu sei que eu errei ainda, aí minha segurança vai lá embaixo. Então, assim, eu tenho tentado falar mais em inglês e elaborar porque minha cabeça já raciocina em inglês muito tranquilamente, mas na hora de trazer do cérebro pra fala, os tempos verbais às vezes se misturam, a coisa fica complicada e aquilo me incomoda. Então eu tive essa tensão na hora da fala, de não parecer ignorante, porque a gente se sente um pouco assim quando a gente fala com os tempos verbais errado, né? Só que ao mesmo tempo eu comento isso com as meninas, que
Quando você vê alguém falando português com sotaque, com tempo verbal errado, você acha uma graça. Oh, que bonitinho, a pessoa tá tentando. E por que a gente não faz isso com a gente? Porque no final é a mesma coisa, eu não fui educada em inglês. E todo mundo ali sabe disso, e muitos deles também não foram, né? Porque a gente tem A maioria dos professores é internacional também. a gente tem muitos professores internacionais, então assim, eles sabem que você tem ali essa barreira da língua também. E todos passaram por isso, de uma maneira ou de outra, talvez não uma prova igual a nossa, porque isso é importante, nem todos Comps Exams são iguais, né? Eu fiz os meus mestrados na UF, né? Então, University of Florida. Gainesville. Em Gainesville. Então, eu tinha muitos amigos do programa de PhD da UF e eles me contaram que o processo deles é completamente diferente. E varia de programa. Minha irmã também tinha amigos no PhD da UF, então assim, um dos outros possíveis formatos do Comps Exam. O seu comitê decide a sua prova. Eles decidem as suas perguntas e eles fazem uma prova pra você. O seu comitê, no comitê da sua dissertação, da sua dissertação, né? A sua prova vai ser totalmente relacionada à sua dissertação. Então, que não é o nosso caso. Não foi o nosso caso, justamente. Então, assim, é um dos outros formatos. Então, o seu comitê vai decidir a sua prova, só que o que acontece? Eles não te dão as perguntas antes. Eles marcam o dia da sua prova e eles te dão as suas perguntas naquele dia. Mas aí é o que eles chamam de take-home exam. Então, é um exame que você leva pra casa e ou pro seu office, aonde você quiser fazer o exame. Mas você tem 48 horas pra responder, 4 perguntas. Só que aí, ao invés do que a gente fez, que eram 6 páginas com um espaço duplo, eles têm que responder muito mais. Porque quando eles têm take consulta. Home, né? Tem consulta, você tem que elaborar, então, eles né? têm que elaborar muito mais, né? Eles têm 48 horas pra responder, 4 perguntas. Só que aí, cada pergunta, ao invés de ser 6 páginas, vai ser 10, 15... Então, varia, é um outro formato de prova. Eu já ouvi falar de provas que são diferentes, assim, tem no final do primeiro ano tem uma prova mais técnica e no final do segundo ano tem uma prova mais ligada ao seu tema de pesquisa. Já ouvi falar, e depois eu vou perguntar pra Nana. A Nana fez vídeo com a gente aqui no canal, ela tá fazendo doutorado em antropologia na UCF Davis. E a Nana tava comentando essa semana que a prova dela é no final do terceiro ano. Oh, uau! Então, assim, eles têm mais tempo de Na desenvolver. minha irmã também, é no final do terceiro ano, porém... A sua irmã fala de onde que ela tá fazendo? A minha irmã tá fazendo PhD na Colômbia. E em entomologia. Entomologia. Na verdade, entomologia. Entomologia é estudar insetos, só que na verdade o dela é relacionado à área médica, então... Olha que complexo, insetos na área médica. É tipo o inseto que traz dengue, por exemplo. Então é mais que tudo, Muito saúde útil, pública, né? E coisas do tipo. Mas na área dela, inclusive na UF, o Comps Exam é no terceiro ano. O que acontece é que eles começam a trabalhar no que seria o projeto de dissertação no primeiro ano. Então, e nós não, e nós a gente começamos... não. Bom, se a gente quisesse começar só no final do segundo ano, a gente poderia ter começado só no final do segundo ano, que não é uma boa ideia, Né? mas poderia, nada exigiu da gente isso antecipadamente. Mas varia da sua área, se você precisa coletar dados muito tempo, porque o dela, você precisa coletar dados, assim, por anos até você chegar a uma conclusão. Então varia se você tá vindo numa área de ciências exatas, se você tá vindo em ciências humanas, vai variar. Cada programa, então, tem a sua regra, tem o seu tempo. A dica com relação a isso chegou no programa, apesar dos primeiros 6 meses ser o caos, e a gente pode comentar rapidinho sobre isso aqui, você rapidamente já descobrir qual que é a estrutura do seu programa, né? Descobrir o que vem primeiro, que as provas que você tem que fazer, quais são as matérias que são, assim, obrigatórias mesmo, porque tem algumas matérias que elas são indicadas, mas elas não são obrigatórias, outras, se você não fizer, você não vai pegar aquele diploma, né? Então, assim, descobrir isso com antecedência para você já ter um horizonte de planejamento, né? Todos os programas devem ter um guidebook, então, como se fosse a bíblia do programa, que vai te falar tudo o que você tem que fazer, como funciona todo o processo e tudo mais. Então, às vezes está disponível até antes de você entrar no programa. Às vezes está disponível antes de você entrar, geralmente está no site do programa. O nosso não estava disponível no detalhe, né? Não, mas fala com quem é o Graduate Advisor do seu programa, se você tem interesse em saber como é antes de você aplicar, geralmente eles liberam isso para você. Vai atrás dessa informação
Pra você Porque entender sua lógica, né? entender o que vai... Porque tem gente que vai trabalhar fora e tem coisa que, você tem 4 anos, 5 anos pra fazer, tem programa que você tem 7 anos, então tudo isso vai estar escrito lá. E vale a pena dar uma olhada. Pra você se estruturar durante o curso e se preparar pra isso, Você né? tem que publicar antes, tem programa que tem requerimento de publicação, tem programa que você tem que ir pra conferência, tem programa que não, então tudo varia. Depende muito, né? Então acho que é importante. E pra gente fechar o Campus Exame, assim, preparação. A gente falou de preparação, né? A gente ficou 1 mês preparando. Qual que é o seu maior, assim, se alguém que estiver assistindo, tiver assim, eu acabei de ser aceito no meu programa, como é que, além de consultar as regras antes, como é que eu me preparo para essa prova que vai existir em algum dia no meu programa? Pra mim, eu diria que você começa a se preparar do primeiro dia. Pouca pressão. Sendo bem sincero, salva todo o material das suas aulas. Dica de ouro. Eu sempre fiz isso e Dica salvou a de vida ouro. de muita gente Salvou. depois. Porque no meu primeiro semestre, gente, eu achei que a gente continuaria tendo acesso a todos os materiais durante o curso todo. E aí, na virada do primeiro pro segundo, eu descobri que só se o professor quiser. Tem professor que tira, então Que tirou o que eu acesso. sempre fiz, download, salva tudo no seu computador, num cloud, eu salvo tudo no cloud, organiza Já por seja matéria. organizado desde o início, Organiza né? tudo, porque na hora que você for estudar, você sabe onde tá a coisa. Seleciona ou por tópico ou por que aula que foi, eles vão te dar os sílabos, então você sabe exatamente em que aula foi aquele tópico e não sei o que, você consegue voltar. E eu teria pegado os tópicos maiores e compilado tudo em uma pasta já, tipo assim, duplicado o conteúdo do que poderia já ser útil, que você tem que saber 100%. Eu não sei se a gente saberia o que a gente tem que saber 100%. Algumas teorias, algumas coisas básicas, assim, que você... Mas uma coisa que eu tentei começar a fazer e eu não tive disciplina pra continuar e talvez teria me ajudado, era isso. Eu peguei um arquivo do Word e comecei, assim, toda vez que eu ouvia uma teoria nova, eu colocava lá essa teoria, buscava alguma referência sobre essa teoria, colocava lá pra, tipo, no dia que eu precisar eu volto. Só que no volume de coisas eu me perdi, eu não consegui fazer. Mas por isso, se organiza, porque na hora que você tiver que voltar pra responder aquela coisa, você já sabe onde tá. Gastar um tempo organizando as coisas, eu acho que é imprescindível. Todo final de semestre, se você não consegue fazer durante o semestre, mas assim, no final de semestre, pega e reorganiza tudo que aconteceu naquele semestre, faz um resuminho, assim, do que rolou, pra você conseguir lembrar na hora que você precisar. A minha dica seria, desde o início do seu programa, escolha um aplicativo de bibliografia, qualquer que ele seja. Você escolhe o seu, eu tenho o meu, né? Cada um se adapta melhor com um. Mas escolha o seu arquivo de bibliografia e tente organizar o máximo de coisas possíveis lá. Porque teve muitas vezes que eu falava assim, gente, eu lembro de alguma coisa que o autor tal falou que era importante do assunto tal, mas eu não lembro o quê. Aí eu tive que ir lá e dar uma estudada muito grande pra lembrar daquilo. Então, se eu já tivesse meio que organizado isso melhor, deixado meus arquivos grifados no arquivo digital que eu só comecei a fazer no segundo semestre, talvez teria sido mais fácil estudar. Eu acho que assim, essa organização pra facilitar o estudo é a dica principal. Mas cada um se organiza do seu jeito, porque a gente tem jeitos de aprendizagem diferentes. Com né? certeza. Agora, vamos aproveitar, vamos dar uma virada e vamos voltar lá no primeiro semestre. Porque a gente falou, o primeiro semestre é um inferno, mas se você começar a se organizar no primeiro semestre, talvez os outros vão ser bons. Que dica que você dá pra quem tá começando, quem tá no meio do primeiro semestre, nesse momento, enlouquecido? Porque eu tenho um grupo aqui que eu vou mandar o link desse vídeo, que eu sei que tem muita gente no primeiro semestre arrancando os cabelos, querendo sobreviver ao primeiro semestre do doutorado nos Estados Unidos, tendo chegado aqui agora. Tudo passa. Depois que passa, é tão mais fácil falar. Tudo passa. Não, Ju, eu cheguei aqui, eu penei, viu? Nos primeiros meses que eu tava nos Estados Unidos, assim, é outra língua, eu entendo tudo isso, é outra língua, cansa a cabeça pensar em inglês. Mas passa. Eu falaria assim, prioriza o que realmente é importante.
Não queira tenta fazer tudo perfeito. Não queira fazer tudo imperfeito. Não queira fazer tudo perfeito. Tem coisa que você vai fazer mais ou menos, ok. Faça. Aprenda a entender o que é importante de verdade e o que é secundário. Como ler, tem coisa que é importante pra ler, Leia os aprender a artigos. ler. Aprenda a ler os artigos. Aprenda a ler o que é importante. Não tenta tudo, você não vai decorar tudo, você não vai absorver tudo, mas vai fazer sua vida menos estressante. E outra, você não vai e ninguém Ninguém vai. E às vezes as pessoas querem aparentar que elas leram tudo, que elas fizeram tudo, que elas já entenderam tudo. Não. Com o passar do tempo você vai ver que elas desmoronam e elas não estão entendendo tudo também, que não tá fácil pra ninguém, que é uma dificuldade igual. A Karen já tava aqui há 6 anos quando começou o doutorado, eu tinha acabado de chegar. A gente teve dificuldades diferentes. Sim, mas no primeiro semestre tava todo mundo com água até, não era nem no pescoço, a água já tava aqui, já tava, né? Exige de você aprender a aprender de um jeito diferente. É muito diferente de como a gente faz as coisas no Brasil, de como eu cresci na escola. Então, assim, você tem que se adaptar e tudo bem. Mas se dê tempo, sabe? Se dê o tempo de aprender isso e não tenta, no primeiro semestre não tenta se enfiar em tudo quanto é clube, em tudo quanto é coisa. Deixa pro segundo semestre pra aproveitar a faculdade. Tira esse momento pra aprender a aprender do jeito certo que você vai ter que fazer e vai dar tudo bem. Você tá na faculdade, você tá no PhD porque você quer e os professores sabem isso. Então... É uma escolha. É uma escolha, você não tá obrigado aqui. Então, todo mundo entende isso. Mas só uns mais que outros, mas a maioria entende isso. Empatia é uma coisa que a gente tem que praticar muito na academia, né? Porque é um lugar onde as pessoas sabem muito, tem muito conhecimento técnico, mas a gente precisa desenvolver esse conhecimento interpessoal também, porque em ambientes muito multiculturais essas coisas são muito diferentes, né? Então, é um aprendizado. E a gente continua aprendendo. Quando a gente souber mais sobre a dissertação, a gente vem falar? A gente vai falar. Obrigada, Karen. Muito obrigada. Que bom que você veio tão feliz aqui. Também. Essa mesa é grande. Gente, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui no vídeo. Comenta se tiverem dúvidas, se vocês quiserem ouvir mais sobre alguns desses tópicos que a gente traz aqui. Hoje eu trago lá no Instagram, a gente fala alguma coisa no Instagram também. A gente tenta complementar alguns assuntos. Então segue a gente lá no Instagram e até a próxima. Tchau.